Oi, gente, eu sou Paulo Nogueira, escritor, crítico literário e professor de literatura. Se vocês gostarem desse vídeo, curtam e ativem o sininho que é para vocês receberem as notificações dos próximos vídeos. Hoje eu vou falar sobre biografias, que é um gênero literário que me agrada bastante, de que eu sou um consumidor voraz há muito tempo, tá? Hoje em dia, esse conceito de biografia é um conceito mais elástico e mutante, porque ele envolve não apenas livros como esses que eu tenho aqui, tá? Mas também documentários televisivos. Existe um canal exclusivamente dedicado às biografias, que é o Biography Channel, né? Filmes, que são as biopics, tá? Diários online, blogs e assim por diante. E temos, claro, a Wikipedia com seus verbetes biográficos, mas muitos desses verbetes da Wikipedia, que eu não vou cuspir no prato em que como vorazmente, são baseados em fontes bibliográficas que são grandes biografias de vultos históricos, tá? Muito bem. A biografia, esse gênero, ela evoluiu ao longo dos séculos e foi se tornando cada vez mais complexa e não idealizada, mostrando que as personalidades que perduraram ao longo da história eram seres humanos, tinham as suas contradições e não eram pessoas perfeitas. Inclusive existem biografias de personalidades nada louváveis, tá? Muito bem. A biografia também influenciou a literatura, uma certa reciprocidade, na medida em que hoje em dia um dos gêneros literários mais abordados é a chamada autoficção, que borra as fronteiras entre o autor, o narrador e o protagonista, tá? Muito bem. A palavra biografia, ela foi cunhada por um dramaturgo inglês, o John Dryden, em 1683. Mas, antes disso, antes de surgir esse rótulo, já existiam os conteúdos biográficos e autobiográficos, tá? Como a famosa autobiografia As Confissões do Santo Agostinho, de 389 depois de Cristo. Santo Agostinho, um dos doutores da igreja, né, que ao se converter ao cristianismo, né, ele descreve essa circunstância nas Confissões, proferiu aquela exortação pungente, não é? Deus, dai-me a castidade, mas não já. Né? Muito bem. A biografia, ela também, especialmente na contemporaneidade, ela põe em causa a questão dos limites da privacidade. Tá? Em 1964, nos Estados Unidos, a Suprema Corte americana, ela aboliu a proteção contra a calúnia no caso das figuras públicas, tá? Na medida em que se encarava que a pessoa é uma figura pública, saiu na chuva, é para se molhar, tem que aguentar esse tranco, tá? Claro que no Brasil, por exemplo, são outros 500. Então, o Roberto Carlos, por exemplo, não é, ficou pistola com uma biografia escrita sobre ele e processou o autor, e a editora acabou recolhendo milhares de exemplares que já tinham sido distribuídos, e esses exemplares, no melhor estilo Inquisição, foram queimados, tá? O Rui Castro, o escritor brasileiro, também sofreu bastante com uma biografia que ele escreveu sobre o Garrincha, e cujos herdeiros ficaram também aborrecidos com o autor, tá? Hoje em dia, nós continuamos tendo muitas biografias, né? É um gênero bastante popular, embora, como disse o Carlyle, um escritor inglês, tá? Vidas bem vividas são tão raras quanto vidas bem escritas, tá? Algumas biografias são consideradas obras-primas do gênero, tá? Uma das primeiras biografias escrita na antiguidade por um grego chamado Plutarco se intitula Vidas Paralelas.
ele teve uma ideia bem legal que foi delinear o perfil de pares de um grego e um romano ilustre, tá? Por exemplo, contrastando ambos. Por exemplo, Alexandre o Grande, César, tá? Teseu, um herói grego, e Rômulo, um herói romano. Demóstenes e Cícero, e assim por diante. Outra biografia da antiguidade que eu gosto bastante é Os 12 Césares, do romano Suetônio, em que ele traça perfis dos primeiros imperadores romanos, tá? E, de certa forma, confirma uma afirmação bastante posterior, é de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente, tá? Quase todos os 12 Césares, com a eventual exceção do Cláudio, foram bastante depravadinhos em todos os sentidos. E o Cláudio era casado, em compensação, ele era casado com a Messalina, a imperatriz Messalina, que passou a história como sinônimo de libertinagem e devassidão, tá? Nem todos eles começaram assim, né? Alguns começaram muito bem, alguns desses imperadores iniciaram seu reinado bastante bem, de forma bastante virtuosa, como acreditem se quiserem o próprio Nero, tá? Que no início do seu reinado era quase uma espécie de Gandhi, tá? E depois deu no que deu, considerado quase que um anticristo, né? Muito bem. Uma biografia que eu gosto bastante, eu vou tentar seguir uma ordem cronológica, é esta, Como Viver, uma biografia do Montaigne, da Sarah Bakewell, tá? Essa biografia, ela tem bastante uma singularidade. O Montaigne é um inventor do gênero ensaios e é um dos meus escritores favoritos, uma grande influência sobre o meu espírito, tá? Esse livro, ele tem a peculiaridade, a abordagem, existem várias biografias do Montaigne, de tentar retirar, além da reconstituição dos principais incidentes biográficos do Montaigne, tá? De tentar retirar aqui alguns ensinamentos desses próprios incidentes, tá? Não se esqueçam que filosofia é o amor à sabedoria, tá? E o principal ensinamento que essa sabedoria poderia conferir ao ser humano é como viver uma boa vida como correspondendo a uma vida verdadeira e a uma vida decente, tá? Decente no sentido também de cidadania. Então ela tem aqui capítulos, por exemplo, como viver. Leia muito, esqueça quase tudo que lê e raciocine com lentidão, tá? Muito bem. O Montaigne, ele influenciou bastante o Shakespeare, tá? Eu já fiz um vídeo exclusivo sobre o Shakespeare específico, então eu não vou me ocupar bastante dele, não. A referência principal em termos biográficos do Shakespeare é um escritor chamado Stephen Greenblatt, O Mundo em que Shakespeare Viveu, mas eu gosto demais também desse livrinho porque ele é fininho, do Bill Bryson, Shakespeare, O Mundo é um Palco, tá? O Bill Bryson, ele é um polígrafo. O que é um polígrafo? É um cara que escreve sobre várias áreas diferentes, tá? Então, Bill Bryson, ele começou como escritor de viagens, tem livros deliciosos sobre a Europa, sobre os Estados Unidos, sobre a Austrália. Depois passou a escrever praticamente sobre quase tudo. Inclusive, ele tem um livro que se intitula Breve História de Quase Tudo, que é um livro sobre descobertas científicas. Tem um livro sobre o corpo humano e por aí vai. Ele tem um texto muito informativo e muito espirituoso também. Uma verdadeira delícia, tá? Os meus alunos sabem que uma das minhas escritoras favoritas é a inglesa Jane Austen, tá? Do século XVIII, início do século XIX. Existem inúmeras, eu próprio tenho outras biografias da Jane Austen, mas essa da Paula Byrne, tá? Eu recomendo especialmente porque ela também tem uma abordagem bastante original, que ela reconstitui a vida da Jane Austen através de objetos pessoais da Jane Austen, tá? Então é uma biografia íntima da Paula Byrne,
tá? A Jane Austen nunca se casou, ela morreu com 41 anos, se eu não me engano, e ela nunca se casou, ela recebeu um pedido de casamento que ela aceitou, mas depois ela dormiu e pensando no assunto, no dia seguinte ela recusou esse pedido. E ela nunca conheceu nenhum escritor em carne e osso pessoalmente, tá? Hoje é uma escritora que faz parte do cânone britânico, da literatura britânica, e que foram feitos vários filmes e séries de televisão baseados na curta obra dela, tá? Uma escritora que eu admiro bastante, tá? Depois, o principal escritor brasileiro, aquele que é considerado consensualmente o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o Machado de Assis. Há uma biografia muito boa da Lúcia Miguel Pereira, de 1939, que é uma fonte incontornável das seguintes biografias do Machado de Assis, tá? Depois essa, bem mais recente, Machado de Assis, um gênio brasileiro, do Daniel Pisa. Daniel Pisa é um jornalista cultural, escritor brasileiro, tá? Trabalhou no Estadão, que foi o último emprego dele, tá? Onde eu também colaboro hoje em dia, tá? E ele morreu prematuramente, se não me engano, há 5 ou 6 anos, aos 41 anos, tá? Também é uma biografia muito legal, tá? Machado de Assis, um gênio brasileiro, Daniel Pisa, um gênio brasileiro, do Machado de... Não, contrário! Mas Daniel Pisa, o Machado de Assis, um gênio brasileiro, assim é que é, tá? Depois tem uma outra biografia que tem uma história pessoal minha curiosa que eu vou contar para vocês, tá? Que é essa Eminent Victorians, do Lytton Strachey, tá? O Lytton Strachey, tá aqui a carinha dele, esse é um volume já meio estropiado, né? Eu vou contar para vocês a história desse volume. O Lytton Strachey, ele revolucionou no século XX a escrita de biografias, tá? Ao demonstrar que uma boa biografia não deveria conter apenas os momentos triunfantes de autotranscendência dos biografados, mas momentos também de derrota, de humilhação e de mesquinhez, porque assim é a vida. E o Lytton Strachey, ele era talhado para isso, porque ele era um sujeito bastante desbocado, não tinha papas na língua, né? Ele era um homossexual assumidésimo e fazia parte do círculo de Bloomsbury, uma confraria de intelectuais britânicos, da qual fazia parte, além do Lytton Strachey, por exemplo, John Maynard Keynes, o grande economista, e a Virginia Woolf, tá? Uma vez, o Lytton Strachey, ele foi objetor de consciência, então ele se recusou a combater na Primeira Guerra Mundial. Ele foi preso, foi levado à presença de um juiz, e o juiz disse o seguinte: ô senhor Strachey, o que o senhor faria, por exemplo, se um soldado alemão tentasse estuprar a sua irmã, tá? E o Lytton Strachey respondeu memoravelmente: eu me enfiaria entre eles, tá? Esse livrinho eu comprei numa visita que eu fui fazer ao Observatório Real da inglês, tá? Em Greenwich, tá? Que é onde fica, nos arredores de Londres, fica o meridiano zero, a latitude zero, tá? Que separa o Oriente do Ocidente, tá? Tem lá o observatório, que é um prédio imponente, majestoso, tem também um planetário, um museu, e eu estava me dirigindo para lá quando vi, quase chegando, um sebo desses ambulantes com os livros espalhados na calçada, e vi esse livro e comprei, que é um livro delicioso e que realmente renova bastante a abordagem com Eminent Victorians, que é sobre personalidades do período vitoriano da rainha Vitória, como a Florence Nightingale, a organizadora da enfermagem moderna, tá? Depois, uma biografia, que talvez seja a biografia definitiva, do Einstein, tá? Do Walter Isaacson, tá? O Einstein, ele tinha aquele clichê do Einstein como um gênio super distraído, avoado, mas ele era também bastante passional, tá? Ele se apaixonou
por uma colega de turma dele na faculdade de física, a única mulher da turma, todos era raro nesse tempo haver mulheres nas faculdades, especialmente faculdades científicas, não é? Ele se apaixonou por ela, a Mileva, se casaram, tiveram 3 filhos, aí como às vezes acontece, e tantas vezes acontece, né? O sentimento acabou se esgotando e o Einstein chegou para Mileva e disse: ô Mileva, é o seguinte, vou te fazer uma proposta que você não vai poder recusar. Se você me der o divórcio, quando eu ganhar o prêmio Nobel, eu te prometo, tá, que eu te dou o dinheiro todinho do prêmio. Tá? E ela topou. Tá? E o Einstein cumpriu a palavra dele. 17 anos depois, ele recebeu o prêmio Nobel de Física e entregou o dinheiro todo do prêmio para a Mileva. Tá? O Einstein, ele deu aulas, ele lecionou física durante 1 ano e meio em Praga, né? Na Universidade Alemã de Praga. E uma vez ele foi dar uma palestra sobre a relatividade, em que a teoria da relatividade não diz de maneira nenhuma que tudo é relativo, tá, gente? Isso depende do observador em movimento, aí as coisas podem ser relativas. Por exemplo, a velocidade da luz é constante, tá? Isso é um equívoco, tá? Mas enfim, o Einstein foi dar essa palestra em Praga e uma das pessoas que assistiram a essa palestra foi o Kafka, o Franz Kafka, tá? Tá aqui uma excelente biografia do Kafka, tá? Do Ernest Powell, que é O Pesadelo da Razão. Tá? Ora, o Kafka assistiu então essa palestra do Einstein e, acredite se quiserem, não achou grande coisa, tá? Mas vocês sabem que o Kafka era kafkiano. No final eles apertaram, o Kafka foi cumprimentar o Einstein, apertaram as mãos, e essa historinha é contada pelo Max Brod, tá? O melhor amigo do Kafka, e que se recusou a queimar os manuscritos do Kafka e virou, na verdade, o editor dele. Tá? Então, outra biografia importante de outro grande vulto da cultura contemporânea é essa do Freud, tá? Do Peter Gay, Uma Vida para o Nosso Tempo. Freud, tá? O Freud, ele tem uma biografia autorizada, que é do Ernest Jones, um psicanalista inglês, que fez parte do círculo pioneiro do Freud. Agora, é uma biografia de fato bastante recatada, autorizada, não menciona, por exemplo, ao contrário dessa do Peter Gay, tá, que o Freud cessou a sua vida sexual aos 41 anos, o que eu pessoalmente acho um pouco prematuro, tá? Mas o Freud que se explique. Tá? Depois, um dos maiores escritores romancistas do século XX, o James Joyce, essa é a biografia canônica dele, a do Richard Ellman. Tá? O Richard Ellman escreveu biografias também de outros escritores irlandeses, como Joyce, como o Oscar Wilde, tá? E o poeta Yeats. Tá? Essa biografia do Richard Ellman sobre o James Joyce é considerada por muitos a melhor biografia literária, ou seja, sobre um escritor, sobre um ficcionista de todos os tempos. O Ellman, ele escreveu essa biografia, ela foi publicada em 1959, então como o Joyce morreu em 1941, o Ellman ainda teve tempo de entrevistar inúmeras pessoas que conviveram pessoalmente com o Joyce, o que é um grande trunfo para os biógrafos. Tá? O Joyce, ele teve bastante azar, ele levou uma vida bem complicada. Tá? Ele morreu quase cego, fez várias operações aos olhos, viveu boa parte da vida na maior pindaíba, e ele tinha muita dificuldade com datilógrafos que ele teve que arrumar para datilografarem os manuscritos dele, porque ele já não via bem. E do Ulisses, a primeira secretária datilógrafa que ele arrumou, ela ficou tão chocada, tão escandalizada, tão ultrajada com o conteúdo do Ulisses, que ela considerou obsceno, tá? Que quando o Joyce entrou em casa, ela jogou as folhas do manuscrito na cara dele e se escafedeu. Tá?
Uma segunda datilógrafa, menos puritana, estava fazendo o trabalho dela direitinho, até levou o manuscrito para casa, só que um belo dia o marido dela deu uma olhadinha com o rabo do olho no texto que ela estava datilografando e também ficou tão furioso, tão ultrajado com aquilo que ele leu, que ele pegou o manuscrito inteiro e jogou nas chamas da lareira, tá? Outro escritor que disputa ali quase no photo finish o título de o pedigree de maior escritor do século XX, o Marcel Proust, o francês Marcel Proust. Essa também é a biografia canônica dele, tá? Do George Painter, tá? Também é uma biografia excelente. O Joyce e o Proust, assim como o Kafka e o Einstein, eles se encontraram uma única vez em Paris, num jantar promovido por um casal de socialites, tá? Num hotel em Paris, tá? E eles bateram um rápido papinho um com o outro durante esse jantar, tá? O Joyce se queixou dos olhos e o Proust se queixou do estômago, tá? Basicamente, hipocondria era a única doença que eles não tinham, tá? Voltando à literatura brasileira, certamente o escritor brasileiro mais badalado internacionalmente hoje em dia é a Clarice Lispector, né? E nós temos aqui uma excelente biografia da Clarice, que é do Benjamin Moser, né? O Benjamin Moser também escreveu mais tarde, saiu este ano, uma biografia dele da Susan Sontag, tá? Uma ensaísta e escritora americana, e esse livro dele ganhou o prêmio Pulitzer este ano ainda de melhor livro de não ficção, tá? Tem aqui, quase acabando, uma biografia de um escritor que eu admiro bastante, não apenas a sua ficção, mas os seus ensaios, especialmente sobre pintura, tá? Que é o André Malraux, tá? Do Olivier Todd, tá? Une vie, tá? Em que ele conta que o Malraux foi uma espécie de Indiana Jones da vida real, ou seja, uma combinação de erudito com aventureiro. Ele teve um episódio rocambolesco no Camboja. Ele meio que surrupiou algumas das esculturas do templo cambodiano de Angkor Wat. Isso foi um baita de um escândalo, tá? Quase terminando, uma biografia de um dos principais, se não o principal filósofo do século XX, o Ludwig Wittgenstein, tá? Austríaco. Existem inúmeras obras a respeito do Wittgenstein, não apenas biografias ou ensaios filosóficos críticos, tá? Mas também pinturas. Aliás, tem uma muito bonita aqui na capa do livro, e até óperas, tá? O cara que levava os legumes numa casinha que o Wittgenstein se refugiou na Irlanda, escreveu uma biografia sobre o Wittgenstein, A Minha Convivência. O cara que tirou a última fotografia do Wittgenstein também escreveu um livro sobre ele, tá? Ou seja, virou uma verdadeira indústria. Mas essa é uma biografia espetacular, tá? Do Raymond, tá? Wittgenstein, The Duty of Genius, tá? O Wittgenstein, ele conta aqui, tá? O Wittgenstein estudou numa escola primária em Linz, na Áustria, tá? A família do Wittgenstein era uma das famílias mais ricas da Europa Central, e mais tarde o Wittgenstein entregou toda a herança dele, que ele recebeu dos pais, tá? Aos seus irmãos, tá? Acho que é um ótimo exemplo para os meus irmãos, embora mais modestamente, tá? Mas então, nessa escola secundária, a primeira escola que o Wittgenstein estudou, na cidade de Linz, ele teve um coleguinha lá, em que eu espero o autor dessa biografia, o Raymond, que não conta isso, mas eu espero que o Wittgenstein tenha praticado bastante bullying contra esse coleguinha dele, tá? Que se chamava Adolf Hitler, tá? Pessoal, é isso. Eu voltarei a falar de biografias e de vidas de escritores, que é um gênero realmente que me agrada bastante, tá bom?
Então, gente, até a próxima e não se esqueçam de curtir e de ativar o sininho para receberem as próximas notificações, tá? Tchau, gente. Fiquem bem.